Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Márcio Cotes, sócio do Cotes Advogados, e estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, falando um pouquinho de direito, tecnologia, e não poderia ser diferente. A gente vem tratando do tema do momento, que é inteligência artificial. Então, são vários episódios com várias verticais, e hoje a gente tem o privilégio de estar aqui. Para mim, é o presidente, Paulo Spaca. Muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Márcio. Eu não sei por que o presidente, eu estou o presidente. O Paulo está presidente e exerce muito bem a função de presidente da Associação Brasileira de Internet das Coisas, IoT, e, e eu tenho o privilégio de estar diretor jurídico da associação e juntos com mais outros profissionais, difundir um pouco mais e fomentar basicamente o ecossistema de IoT no Brasil. E tenho orgulho de fazer parte desse time que vem fazendo um trabalho fenomenal. Mas antes de falar de IoT, inteligência artificial, falar de Abink, vamos falar de Paulo Spaca. Paulo, você E deve falar um pouquinho sobre você, né, para que aqueles que não o conhecem entenderem um pouco da sua trajetória aí. acho que dá para perceber que eu não sou novo no mercado, nem novo de idade, eu já rodei bastante. Para quem não imagina, eu vou contar só desde 1968 para cá foi quando comecei nessa área de tecnologia. Foram vários trabalhos, várias empresas que eu participei, várias empresas que eu montei no Brasil, mas sempre voltada para o negócio, não tanto do bit byte, como a gente chamava antigamente, mas era sempre voltada para o negócio. Então, fui diretor de banco na área de tecnologia, fui presidente de algumas empresas, trouxe a Sybase para o Brasil, trouxe a PeopleSoft, Netscape. Netscape, pessoal, Netscape começou em 93, que era o início da internet no Brasil. Quer dizer, você falar de internet naquela época era uma loucura. E, Era. por fim, eu trouxe a Quest, que era uma empresa de software de infraestrutura. Tudo isso deu, vamos dizer assim, essa bagagem que me permite hoje discutir diversos assuntos, até a página 3, mais ou menos, e que nem se nós estamos falando em inteligência artificial, uma coisa que a gente já falava, poxa, em 1990 a gente falava isso, depois de 2000 começamos a falar um pouquinho melhor. Por quê? Porque era uma coisa interessante, e aí eu falo pela minha experiência de ter vivido isso, a gente não tinha poder de processamento, e que agora nós temos, isso permite que a gente utilize de melhor forma essas tecnologias de inteligência artificial que nós temos hoje em dia. E tudo isto foi acelerado um pouco pela internet das coisas, e aí você começa a fazer uma linha de tempo, doutor Márcio, você vê que de 90 para cá, vamos dizer assim, 30 anos para cá, o boom da tecnologia não foi uma coisa por acaso, foi com o aumento do poder do processamento, você imagina quanta coisa foi acontecendo. Sem dúvida. Antigamente, antigamente você codificava um programa, hoje você tem blocos para poder desenvolver, hoje você dá para o chat GPT, ele te desenvolve um programa. Então você percebe que essa evolução permite que a gente esteja num estágio que eu diria que é até preocupante em termos de, aí você pode falar melhor que eu, de legislação, de autorização de você poder usar isso ou aquilo. Então, esse meu background me dá um pouco de aflição de falar, poxa, eu passei por tanta coisa e não fiquei rico, né? Brincadeira, uma parte. Olha, Paulo, né, eu atuo na área, né, como advogado de tecnologia há 23 anos e concordo com você plenamente. Na verdade, quase tudo o que está acontecendo já era esperado, né? Já era previsto, digamos assim, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de modelos de negócio. E Isso. um dos grandes entraves era justamente o que você falou, era a questão de processamento, né? Na minha área, a gente analisa essas questões tecnológicas e começa a imaginar os impactos
jurídicos e sociais que acabam tendo. E eu lembro, né, em 2005, quando eu fiz o curso de Cyber Law na Universidade de Harvard, no Berkman Center, a gente já discutia ali quais seriam os tsunamis que iriam impactar o direito, né? O primeiro deles é o próprio uso do computador pessoal, depois a própria internet, depois a capacidade de processamento de dados, depois os telefones, os smartphones, depois aumentou mais ainda a capacidade de processamento, e aí a gente já imagina, né, já sabe mais ou menos assim, né, diante da experiência, quais são os tsunamis ainda por vir, né? Então agora tem inteligência artificial, como você falou, já era uma coisa que a gente já sabia. Depois vem IoT, mas no nível de escala, né? Um novo patamar. Num novo patamar, a hora que você juntar IoT com inteligência artificial, a gente vai estar andando com Robocop na rua, né? E depois ainda tem um hecatombe por vir, que aí não é nem tsunami, aí já é um Big Bang, que é a computação quântica. Aí E essa já está existindo e já é fato. Só falta virar escala, né? Porque as coisas só passam a ter relevância realmente quando elas têm escala. Inteligência artificial a gente fala desde a década de 90, mas não tinha escala, né? IoT a gente fala, mas ainda não tem escala. É uma coisa que está ainda por vir. É um modelo de negócio. Exato. Modelo de negócio. Exato. E a hora que a computação quântica tiver, né, escala dentro, ou penetração, capilaridade, aí vai ser um hecatombe, né? Mas explica para a gente, ou pelo menos para aqueles que não sabem, o que é IoT, antes de mais nada. Essa é uma pergunta interessante. Todo mundo perguntando, fala para mim de IoT. Primeiro, vamos entender o IoT no conceito de tecnológico, vamos chamar assim. O IoT ele é um guarda-chuva, e vamos deixar claro que a IoT não é tecnologia, ele é um conjunto de tecnologias, tá? Assim como inteligência artificial também não é uma tecnologia, é uma área do conhecimento. Aí tem mais conversa que a gente possa imaginar. Mas voltando no IoT, esse guarda-chuva ele começa num pedaço chamado sensor, sensor que coleta dados, né? E transmite esse dado por uma internet, né? Que vai para uma nuvem, e aí você pode. Eu vou falar de uma maneira mais simples, aí depois eu volto nesse guarda-chuva. Aí você manda para a nuvem, essa nuvem vai fazer todo esse trabalho, vai mandar para vamos chamar assim de um repositório de dados ou banco de dados, que você vai fazer uma análise que seja uma análise que interessa para o seu negócio, e aí você trabalha com, vou falar analytics mais simples, de forma que faça sentido para o seu negócio aqueles dados se transformarem em informações necessárias para o seu negócio. Então, essa curva que esse guarda-chuva faz, você pode melhorar no sensor, dando mais inteligência no sensor na hora que você coleta os dados. Você pode fazer essa transmissão para a nuvem de forma que você garanta que está trafegando o que te interessa. Vai para o outro lado, no banco de dados, que você pode ter uma inteligência melhor ali dentro. Você pode temperar todos esses caminhos com outros elementos tecnológicos, como, por exemplo, um blockchain. Tá? Você poderia ter aí no meio. Mas, no final, aquele dado que iniciou lá no início, que nós falamos, ele vai se transformar numa informação necessária para o seu negócio, você tomar decisão. É isto que importa. Dando um exemplo, você pode ter um sensor numa máquina, seja ela nova, seja ela velha, não importa, que ele vai coletar informações do comportamento dessa máquina, que vai mandar para uma informação que você vai analisar através de KPIs que você já desenhou para você e verificar se essa máquina está dentro desse comportamento que você definiu que ele seria necessário, esses KPIs. Ele vai te apontar que a máquina está vibrando, que a máquina precisa de manutenção, ou seja, você trabalha com uma que a gente chama de manutenção preventiva, e aí você evita uma série de gastos. Se você for para a área de saúde, então, as inúmeras necessidades de um IoT são fantásticas.
seja para você controlar equipamentos médicos, seja para controlar uma cama de hospital, para saber se o paciente está se mexendo de uma forma adequada ou não. Você conhece isto de uma maneira através de um dashboard, que a gente chama, né? Ou para saber se uma maca está disponível na hora que uma ambulância, ou ela está no lugar certo para ter a ambulância chegar e está a maca lá. Hoje você tem até ambulâncias conectadas para quando você chega no hospital, você já tem um diagnóstico, para não ter que passar por uma triagem. Se for para o lado de agro, então, nossa, aí você fica mundo. E quando eu falo que você pode temperar todos esses elementos, você agrega, por exemplo, um drone, no caso de agricultura, que vai identificar, por exemplo, pragas, né, de uma agricultura. Ou se você vai ter uma máquina que ela vai ser controlada à distância, autônomo. Então, são evoluções que você vai tendo dentro desse IoT, por isso que eu falo que o IoT é uma evolução constante, de tal forma que quem vai drivar tudo esse negócio é o business, é o negócio. Como é que eu vou tirar vantagem mais do meu negócio utilizando essas tecnologias? E eu brinco sempre, né? Principalmente quando saiu o 5G, o pessoal fala, eu vou ter 5G que vai explodir a IoT. Sim, vai melhorar alguns projetos. Mas você não levanta de manhã e fala assim, hoje eu vou usar 5G no meu negócio. Não sei, pode ser que não seja importante 5G no seu negócio. Então, é isso que a gente fala. Vamos entender primeiro qual é a pedra que está no seu sapato do seu negócio, que às vezes eles nem sabem dizer, porque já se acostumou com aquela pedra ali, é que você consegue ver o IoT de uma maneira que eu diria que ele é o grande alimentador, não estou criticando a inteligência artificial, mas ele é o grande alimentador da inteligência artificial. Não que a inteligência artificial precise do IoT. Pode ser que você faça uma inteligência artificial sem o IoT por outras razões. Mas para um negócio, o IoT vai te dar todos os dados que essa inteligência artificial vai trabalhar e vai te dar a resposta melhor para você. Eu acho que... Eu acho uma coisa que acaba complementando a outra em certas situações, né? E certamente essa aplicabilidade para o negócio é o que se mostra mais interessante, né? E você citou algumas verticais, existem inúmeras outras, como o próprio Smart City, né? A cidade inteira. Nem vou falar de Smart City, porque é um mundo à parte. Aí é um mundo, mas você pode ter cidades inteligentes onde ela toda acaba operando em cima de coleta e análise de dados, tomada de decisão e execução, às vezes até pela própria máquina, né? Sim. Então, é um pouco disso. Isso vai virar um sistema neural interessantíssimo. O escritório tem um parceiro, que é a Get Global International, e a gente participa de um projeto interessantíssimo fora do país, que é um projeto de Smart City em Singapura. É fantástico isso. E é fantástico, é uma coisa fantástica, né? Mas que, obviamente, tem todas as suas implicações de impacto também para a sociedade, como quase tudo, né? Isso eu brinco que é, aspas, a parte chata que precisa ser lidada, mas ela Faz precisa, parte, né? Ela precisa, porque já é difícil regular o convívio entre os seres humanos. Agora, o convívio entre os seres humanos e as máquinas vai complicar um pouquinho mais, né? Mas não tenho dúvida. Todo esse desafio aí. Olha, uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, e o pessoal fala, as máquinas vão substituir os homens. Vamos lá. Pode ser que em alguns lugares, pode ser não, existirão negócios que vai substituir o homem, sem dúvida. Sempre que a evolução dos negócios, de tecnologia, ela sempre atingiu as pessoas, isso é sem dúvida. Eu li uma matéria, que agora esqueço quando foi que eu vi isso, que uma empresa, acho que japonesa ou chinesa, agora que eu não me lembro, acho que chinesa, substituiu o CEO. Isso, existe. Chinesa. A chinesa, que substituiu o CEO e criou, porque eles ficaram alguns anos, já que eu posso imaginar isso, não me lembro se é exatamente anos ou meses, mas eu acho que deve ter sido anos, para criar o conhecimento de vários CIOs no mundo
Isso. para que vamos chamar esse avatar inteligente, pudesse Inclusive, ver. é um avatar feminino. Feminino, exatamente. E é uma empresa de games. É empresa de game, para poder saber como é que ele vai tocar a empresa, esse novo CIO, que é mulher. Foi um negócio assim que. Tanto é que as ações da empresa deram um salto. Quer dizer, olha que loucura. Por Porque o quê? pessoal acha que vai substituir a mão de obra mais barata ou com menos qualificação, né? E essa é uma prova de que não Não necessariamente. necessariamente, exatamente. Né? Então, Então, eu acho que quando a gente começa a falar de todas essas tecnologias, eu costumo sempre dizer o seguinte: a tecnologia ela é um espiral ascendente, né? Ela vai, ela passa pelos mesmos conceitos, porém melhorada através de todo esse poder de processamento, melhorias. É uma evolução constante de todas as tecnologias, como falamos da inteligência artificial, 50 anos ou mais que já existia. Tudo isto são causados por um poder de processamento, e que você já comentou muito bem, que tem a computação quântica chegando, que já está aí, e que eu não sei para onde nós vamos, doutor Márcio, eu não sei. Eu não sei. Por enquanto, eu estou meio aqui vendo os gurus do mercado falando alguma coisa, porque é difícil você prever para onde vai difícil. isso. Né? É difícil Tem prever. ética por trás, né? Tem uma Tem. ética por trás. Você tem o poder de quem é que usa o meu dado. Eu sempre brinco com aquela história, né? O dado de quem é esse dado? É meu? É seu? Quem é que está? Quem é o dono do dado? Você sabe muito bem, LGPD, como é que fica nessa história. E a inteligência artificial, ela impacta em várias verticais, né? Porque a gente discutiu muito a questão da privacidade de dados, e essa é só uma das verticais de inteligência artificial, porque você tem outras questões como de propriedade intelectual, né? Essa é difícil até de você dizer que é seu aquilo. Então, eu ia justamente comentar isso. Outro dia nós estamos num projeto, né, onde a inteligência artificial ela precisa aprender com os livros, né? Então, é um projeto relacionado a questões jurídicas, e uma das fontes do direito é doutrina, né? Então, são 5 fontes do direito: lei, jurisprudência, doutrina, analogia, usos e costumes. Lei, acesso público; jurisprudência, acesso público; Acesso público. Analogia é uma questão lógica; usos e costumes é uma análise, né? E você aprende com os usos e costumes. Agora, doutrina não é acesso público, porque a doutrina tem direitos autorais. E a discussão jurídica é: essa ferramenta, se fizer um convênio, por exemplo, com a biblioteca da USP, que adquiriu ali todos os livros de forma legal, eu posso acessar o livro, porque eu estou acessando o livro para aprendizado, ou eu tenho que pagar direitos autorais para a editora, porque esse processamento é numa escala grande e eu estou ganhando dinheiro com isso, né? Então, são Eu discussões diria que você está se beneficiando daquilo que tem um direito autoral. Então, assim, as discussões são inúmeras, né, de aspecto criminal, onde a inteligência artificial acaba fazendo afirmações sobre pessoas que acabam ferindo a honra. Você tem questões de responsabilidade civil, você tem inúmeras questões legais. Então, inteligência artificial vai, de fato, trazer muito mais consequências. Não é à toa que a Europa acabou de passar a regulamentação. Sim, eu vi. Passou a regulamentação, criou uma autoridade também para cuidar dessas questões. Os Estados Unidos, por meio de ordens executivas, são espécie de decretos do presidente Biden, também já está regulando. E o Brasil segue a tração e vê O Brasil é o Brasil. Espera primeiro o pessoal fazer, a gente vê mais ou menos como é que foi feito, e depois a gente tenta embarcar. Vamos aguardar o próximo escândalo, né? É que aí a gente acelera um pouquinho mais as coisas. Mas o Brasil está discutindo ali projeto de regulamentação de inteligência artificial. Mas mesmo que não venha a regulamentação, as questões e os problemas já estão acontecendo. E o juiz não pode ficar esperando a regulamentação para julgar o caso, né? Então, as empresas já estão regulando o uso de IA dentro das empresas, porque hoje existe o termo, né,
Na época que a gente tratava mais de questão de segurança da informação, tinha o termo BOT, Bring Your Own Device. Hoje, né, já se usa o termo BOAI, Bring Your Own AI. Cada funcionário traz a sua inteligência artificial, utiliza de forma indiscriminada e acaba criando ali um liability para as empresas. São os Mas voltando copilots. aqui para... Oi? São os copilots. Os Exatamente. copilots estão E aí aí a minha área, que é fazendo a área miséria. chata, ela tem que regular um pouquinho isso tudo, porque senão fica tudo muito solto, né? Mas voltando Eu acho. para a IoT, para a gente falar um pouquinho mais, e o quanto que a IoT conversa com inteligência artificial. Como é que você vê o futuro de IoT e inteligência artificial? De mão dadas, não tem outro jeito. A inteligência artificial vai se beneficiar muito do que o IoT vai coletar de dados para aquele, e volto a dizer, para aquele tipo de negócio, né? Eu já falei que a inteligência artificial pode conviver sem o IoT, com certeza. Depende do nicho de negócio. Por exemplo, na área de propaganda, que eu já vi vários casos, você cria cenários, cria situações, você não precisa da IoT, você vai lá e define, ele gera para você isso. Tem programas que fazem isso. Mas quando você fala de um negócio, seja a manufatura, seja a saúde, cidades inteligentes, como você falou, a inteligência artificial vai se beneficiar em muito das coletas de dados que o IoT vai permitir. Então, você só vai conseguir dar sequência nessa inteligência artificial nesse segmento de negócio, quanto mais dados você coletar e quanto mais dados você começar a trabalhar de tal forma que você consiga ter exatamente aquela ideia de aprendizado, né? Quer dizer, o seu IoT vai alimentar cada vez mais a inteligência artificial, ela, por sua vez, vai começar a entender cada vez mais o modelo de negócio para que ela está trabalhando, e assim o IoT cada vez mais vai dando um insumo, no fundo é isso, é um insumo para a inteligência artificial. Então, Eu acredito que isso não muda. o inverso também é verdade, né? Quer dizer, Sim, é o uma IoT, ele retroalimentação. ajuda na coleta de dado, alimenta a inteligência artificial que pode tomar a decisão e depois quem executa, dependendo da atividade, se ela é uma atividade física, ou a máquina, né? Ela pode também executar, né? Sim, perfeitamente, Então, perfeitamente. ele é um ciclo, né? Ele se retroalimenta. Você vai vendo, Exatamente. melhorou aqui, afina ali, melhorou aqui, ajusta lá. Porque é isso, é um aprendizado e um melhoramento contínuo daquele processo de negócio que você está fazendo. Eu Vou acho dar que um exemplo bobo aqui. Você imagina você colocar vários sensores, ou vários splinters, né? Em um gramado enorme. E sim, aí o IoT vai tirar o pH da terra, quanto que está de temperatura, umidade, tudo mais. Manda essas informações todas para a inteligência artificial. Ela toma a decisão de qual é o melhor tratamento e depois manda de volta para o device, né? Para os equipamentos que estão ali. E eles acabam tomando a decisão, né? Que é o se vai caso da regar, que agricultura. horário vai regar, como é que ele vai tratar aquela situação. A agricultura faz isso muito bem. Ah, A ah. agricultura faz isso muito bem. Aquele drone que você pode sobrevoar e identificar uma praga, que ela tem aí todo um tratamento de inteligência para saber que aquilo é assim, devolve para o, vamos chamar, a central de controle para dizer que defensivo que eu vou usar, ou até cortar a árvore para não prejudicar o restante da plantação. Então, são decisões bastante importantes que você tem a partir dessas análises inteligentes que você toma através da inteligência artificial. Então, a gente brinca, né, que a transformação digital agora ela não é mais digital, ela é uma transformação inteligente, porque o digital a gente já faz. Então, Porque esse exemplo que você deu. eu costumo dizer que o IoT ela é a tangibilização do digital, né? Porque Ah, você sim, está convivendo com a máquina, né? E ela de fato está ali fisicamente, e ela pode eventualmente até impactar, né? Na sua vida do ponto de vista físico, né?
Eu costumo dizer que toda essa digitalização que existe é por causa vamos chamar assim, da própria internet. E o IoT vive da internet. Né? Sem internet, até a gente discute que você pode ter IoT, mas isso é uma outra conversa. Porque hoje você tem redes privativas que você pode fazer todo um IoT, todo um trabalho dentro de um parque tecnológico ou de uma indústria grande, e você não sai para fora. Então, é uma internet interna, vamos chamar assim, né? Ela Isso só é não é possível. não é a rede mundial de computadores, mas ela não deixa Não, de ser uma mas era... rede. E não deixa de ser um IoT, né? E não Você deixa de tem, ser um IoT. você tem uma internet em particular, vamos chamar assim. Mas isso é uma É como se discussão. você tem um provedor um interno, né? Ou se você está na nuvem. Isso vai É, mudar ali completamente depende do como que você negócio. lida. Você Depende vê, do negócio. Tá? eu posso citar, porque são casos conhecidos, como o Gerdau, Nestlé, Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, já fazem uso disso e tem grandes benefícios. No Mas, caso de de novo, Gerdau, a gente sabe muito bem, Paulo, isso que eu ia porque falar, eu sei que vocês caso de estão... Gerdau, eu falo aqui porque também é público, né? O escritório teve o prazer, né, de desenvolver e implantar todo o programa de privacidade da Gerdau, focado em LGPD, e a gente continua com eles até hoje. E digo isso porque o próprio Vitor Sena, que é o CISO global, né, área de segurança, ele comenta de todo o trabalho que a gente faz. E a gente, vou também citar aqui porque ele cita nos eventos. Quando a gente entrou para fazer todo o mapeamento de dados, a gente tomou. O primeiro que a gente achou que o projeto ia ser um pouco menor, porque é indústria. Então, teoricamente, e aí a gente, né, vai no teórico, o impacto de dados pessoais é pequeno, né? Só que quando a gente viu o quanto que ela utiliza de dados dos funcionários na produção, na ponta, coleta de dados das máquinas, mas que estão vinculados a As funcionários, pessoas... então a pessoas, a gente ficou espantado e o projeto foi muito maior do que se imaginava. Então, é maravilhoso assim, todo o trabalho que é feito de inteligência mesmo dentro do parque de produção mesmo, da planta de produção. E eu acho que muita gente não tem nem ideia, né, disso. Então, de fato, Gerdau é um bom exemplo aí de IoT focado para a indústria, né? Ou a chamada indústria 4.0, né? Você imagina o Hospital das Clínicas. É, são projetos. E a gente tenta, na verdade, viabilizar esses projetos, né? Porque, de fato, se você não tem um pouco desse olhar da preocupação da regulamentação, não sei a sua opinião, e essa é uma pergunta para você, se você acha que, de certa forma, a tecnologia também não pode ser um pouco danosa quando ela é descontrolada ou desmedida, né? Qual que é a sua opinião? Mesmo controlada, ela é danosa. Da mesma forma que a inteligência artificial vem o lado do bem, tem os caras que usam para o lado do mal. Isso, tecnologia sempre foi isso. Não teve nenhuma diferença quando era, sei lá, na minha época a gente usava fax ou até seja o que for. Mas Antes disso, né, Paulo, a arma de fogo, ela foi uma inovação tecnológica, né? então a gente sempre está correndo atrás, e o Brasil é mestre de ser reativo e não proativo, mas como a gente já sabe muito bem, não tem jeito, a regulamentação. E aí eu posso dizer o seguinte: como essas tecnologias estão chegando de uma forma muito rápida, e isto não dá tempo de você pensar em regulamentação, a gente vai ajustando aqui, ajustando ali. Porém, cabe, como você já falou, o Brasil devia sentar e falar assim: poxa, os Estados Unidos está fazendo isso, a comunidade europeia está fazendo aquilo. O que nós, um grande país da América Latina, fazemos para melhorar? A gente não faz nada, a gente fica só discutindo, 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 e as discussões às vezes são de interesses pessoais e não coletivas. Desculpa falar desse jeito. E aí pode ser que E eu quando ela seja... começa a iniciativa privada e aí a pública acaba cedendo e não o inverso, né? Então, é uma coisa muito interessante. Você falou da computação quântica lá atrás.
Eu estava lendo aqui qual, não sei, uma universidade acabou de receber um tremendo, lá dos Estados Unidos, acabou recebendo um computador quântico para fazer os seus trabalhos, né? E por que a universidade recebe isso? Porque a universidade e o mercado trabalham junto nos Estados Unidos, você sabe disso. O que é o MIT? Né? É o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, maravilha, mas as empresas vão nele para dizer, eu tenho um problema, você me ajuda. Aqui no Brasil a gente fica, não sei o que fazendo, né? E as legislações, elas são lentas. Mas o que envolve mais do que tudo isso, que é uma coisa que difícil de definir, que é a ética. A ética de todo o uso da inteligência artificial é um negócio muito sério. Você falou do direito autoral, é lógico, isso é ética. Eu não sei mais o que falar Você tem toda a também. razão. Eu tenho sofrido bastante com isso. Aqui nos Estados Unidos, eu estou dando aula numa universidade e dou aula de direito cibernético e uso ético da tecnologia. Esse é um assunto, óbvio, apaixonante para quem tem algum interesse pelo assunto. O difícil é você despertar, nessa nova geração, o interesse pelo assunto ética, né? Que já é uma outra questão, que é um debate interessante. Aí. É um super debate. É um super debate. Hoje a molecada pega fotografia de um, pega a fotografia do outro, monta brincadeira, papá. Pô, peraí, cara, você tá. Quem te autorizou a fazer isso? Ah, não, mas está na internet. Essa linha tênue de utilização de dados dos outros é uma coisa ainda complicada, e principalmente para um lado ruim, que acaba sendo usado. Mas você me falou da tecnologia, tem um lado bom e um lado ruim, como nós já falamos. Se tem uma deep web, certo? Ninguém, quando fez a web, a internet, pensou numa deep web, mas ela existe, está lá. Pô. Exatamente. Né? É uma loucura isso. O lado negro da força, né? É o lado negro da força, como diz o outro. Então, da mesma forma que a inteligência artificial vem ajudando a identificar processos, identificar câncer, uma série de coisas que a gente já tem visto acontecer, melhorar processos, tem um lado que está fazendo. Doutor Márcio, eu recebo por dia 4 a 5 ligações dizendo que o meu cartão está sendo usado por um valor X, eu aprovo aquilo lá. Isso é robô o tempo todo. É o tempo todo. Aí fala assim, mas será que estão descobrindo que eu tenho tanto dinheiro assim? E vários crimes estão já sendo praticados, várias fraudes, usando voz, usando imagem. Isso, né? Nossa. Usando, quer dizer, estamos aqui gravando. Quem disse que sou eu que estou falando aqui com você? Mas é isso mesmo, é isso né? mesmo. Porque aí põe a imagem do outro, põe a voz do outro. E qual foi aquele? Teve um caso de um diretor financeiro que aprovou uma nota violenta. Teve até aqui nos Estados Unidos o caso de utilizarem a voz do presidente em ligações telefônicas, né, com um discurso que ia contra os interesses dele, ali, políticos e etc. Né? Então, o deepfake, que a gente chama, né, que é essa possibilidade, ele pode trazer inúmeras questões jurídicas ou, no mínimo, éticas. Né? Eu lembro de uma entrevista que eu dei para a TV Cultura, quando saiu a propaganda da Elis Regina com a filha, né? E a repórter perguntou juridicamente quais eram as consequências, né? E eu falei, né? Se a família aprovou ali o uso da imagem, não tem problema. E óbvio que aprovou, porque a filha estava junto, né? Na propaganda. Mas do ponto de vista ético, né? Eu particularmente acho salutar você informar embaixo de que aquilo foi gerado por inteligência artificial, porque a nova geração é capaz de acreditar que Elis Regina está viva. Não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. E aí entra aquilo que a gente estava falando de educação. Está muito rápido, o pessoal não consegue enxergar. A minha mulher recebeu outro dia uma imagem, um WhatsApp, sei lá o que era. Olha que cada passarinho bonito, tudo colorido. Eu falei, é tudo mentira, isso é feito pela inteligência artificial. Falei, não.
Falei, olha, mas você vai ver que no final ele vai te dizer isso. E não deu outra, é a inteligência que montou aquilo. Outro dia eu vi uma palestra de um pessoal lá da Distrito, que me apresentou ele falou assim, eu quero fazer um vídeo de uma oriental andando no Japão, que ela tenha um corpo esbelto, está vestindo isso, com os lábios bem com batom vermelho, seja bem, não vou dizer sexy, mas assim, bastante envolvente, blá, 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 andando num cenário das ruas de Tóquio. Cara, o vídeo, a hora que você olha, você fala, caramba, onde está essa oriental? Isso tem sido utilizado para sextortion. Tem gente que acaba interagindo com o avatar, isso é gravado, e depois tem a extorsão de que aquilo pode ser disponibilizado para as redes de contato da pessoa. Tá? Então, fica o alerta aqui para o pessoal, porque a gente já teve que atuar em alguns casos desse. Você sabe que, nesse aspecto, desse exemplo que eu te dei, quem vai se beneficiar e está se beneficiando cada vez mais é o pessoal de propaganda, o pessoal que faz anúncios, vídeos que vai para televisão, cinema. Isso é um lado que a inteligência artificial vai dar uma força bastante grande, e aí eu diria que também vai comprometer alguns empregos, mas é o caminho natural disso daí. Sem dúvida. Paulo, fala um pouquinho mais como é que está o mercado de IoT e quais são os próximos passos aí dentro do mercado brasileiro. O mercado brasileiro tem crescido de uma forma bastante saudável e eu diria até de forma geométrica o crescimento. Porque o pessoal está absorvendo mais essas tecnologias de IoT, a IoT está sendo mais compreendido pelo mercado, a concorrência de quem tem IoT com quem tem IoT é maior, os negócios novos estão acontecendo de uma maneira muito rápida e todos os segmentos, maior ou menor, estão se aproveitando desse momento de tecnologia do IoT. Você olha para o agro, é um boom violento. Na área de saúde é outro boom, está muito grande. A manufatura está enxergando que o IoT vai trazer grandes benefícios. As cidades inteligentes, elas estão hoje muito mais, vamos dizer assim, focadas na iluminação, mas com um pezinho no próximo passo, vamos chamar assim, né? E dentro da BINC, só para exemplificar, a gente tem comitês de trabalho. Esses comitês mexem com alguns segmentos de mercado, como agro, saúde, cidade inteligente, automobilidade, que é muito grande isso daí, principalmente a parte de carros elétricos, a sensorização, bom, isso daí. Utilities, que é um lado muito forte, então todos esses hidrômetros, leitor de energia, tudo isso está sendo colocado no IoT. Aqui em São Paulo, acho que você sabe muito bem, tem mais de 150 mil hidrômetros já autônomos, conectados com LoRa, Sigfox, Narrowband, todo quanto é tipo de conectividade que está sendo feito, deixando de ter leitorista, né? Como eu te falei, outros segmentos que a gente tem aqui é manufatura. Isso dentro da BIM, que é discussões de negócio. E a gente tem 3 outros que a gente chama de apoio para esses 6, que é rede ou conectividade, segurança, óbvio, né? Você precisa estar discutindo segurança em todos esses elementos, e dados e analytics, que é o que nós estamos falando aqui, de inteligência artificial, como é que você trabalha com esses dados. Quando você olha tudo isso aí, a BINC ela é bem diversificada. Então, o mercado brasileiro, a gente consegue medir por esses comitês, o que está acontecendo, a nossa participação em alguns eventos. Agora o pessoal está chamando muito a gente para ir para a área de construção civil, porque tem muita coisa com realidade aumentada que você consegue trabalhar melhor. O próprio sistema BIM, não sei se você conhece, que é para construção civil, tem todo um trabalho interessante com IoT. Então, é um segmento novo que a gente está olhando, trabalhando. Mas eu diria que o próximo passo é o que a gente chama de International Data Space Association, que a gente está
está fazendo lá na comunidade europeia, eu acho que nos Estados Unidos está começando, e a BIM é a primeira na América. A BIM fez esse acordo com o pessoal da comunidade europeia. O que é o Data Space? O Data Space é você estar num patamar acima do que a internet é hoje. É onde você vai ter vamos chamar assim, a interoperabilidade dos dados entre empresas. E aí traz junto toda a parte de legislação, LGPD, propriedade de dados, que você sabe muito bem. Eu acho que isso daí exatamente. é o que está acontecendo. Essa é uma iniciativa que começou na Europa justamente para regulamentar o compartilhamento de dados, né? Aí não é dados pessoais, dados em geral, justamente para fomentar a interoperabilidade entre os devices e, ao mesmo tempo, também ter um ganho, né? Nesse compartilhamento de dados, e é uma tendência muito forte de mercado. Esse compartilhamento ele vem muito mais em função da quantidade de armazenamento que se tem desnecessário. Que eu acho que tem também uma questão que ele tenta resolver, que são mais outras duas questões que ele tenta resolver. Uma é justamente democratizar o acesso a esses dados, né? E a outra, você falou da interoperabilidade, porque se cada um tem os dados de uma forma, né, a gente sabe que ele precisa também, esses dados, eles precisam estar saneados, né? Eles precisam serem passíveis de serem utilizados. Então, ele vem também para tentar resolver isso. Eu acho uma iniciativa muito interessante. Existe resistência, como em tudo que tem interesses né, mais de um interesse ou interesses conflitantes vai acabar gerando. Mas do ponto de vista para desenvolvimento de tecnologia e de negócio, certamente essa regulamentação que está por vir, ela acaba fomentando. E eu acho que essa é uma discussão ainda muito prematura no Brasil, que no Brasil vem via iniciativa privada, né, como os convênios que você citou, para depois ter algum tipo de regulamentação governamental. O governo está olhando isso, tá, assim, do tipo, eu quero trabalhar nisso, eu estou preocupado com isso, mas não sabe como fazer. Por isso que a gente tem contato muito grande com o governo, que tem uma iniciativa de enxergar isso. Quem está fazendo isso é o Ministério do Desenvolvimento e Comércio, tá, da indústria. Eles estão olhando isso de uma maneira assim, como é que eu posso dizer, engatinhando, porque nós já tivemos conversa com ele. Eles falam, não, nós, sem dúvida, nós precisamos compartilhar esses dados, tem dado do governo, tem que a transparência que o governo tem, mas como é que nós vamos fazer? O governo está preocupado, mas não, é mais ou menos que nem a inteligência artificial, está preocupado, mas não sabe como fazer. Então, a gente está lá ajudando, mas é um caminho sem volta disso aí. Isso eu não tenho dúvida. Sem dúvida. Então, e eu acho que esse é o futuro do IoT, é o compartilhamento desses dados aí, para que a coisa flua mais. Como você me perguntou como é que está o IoT no Brasil, nós estamos em várias etapas. Depende do negócio, depende do segmento que nós estamos falando e depende do next step, né? Que é esse data space que nós vamos estar mexendo. Basta ver. No próximo episódio, eu vou ter que te perguntar como é que está a IoT do ponto de vista institucional, geral, e depois cada segmento, porque eu acho que você tem toda a razão. Tem segmento que está muito mais avançado, segmento que ainda está engatinhando aqui no Brasil. Muito bem. Paulo Spaca, já faz mais do que 40 minutos aqui que estamos conversando. Então, você fala pra caramba, hein, doutor Márcio? Somos dois, né, Paulo? Somos dois. E a gente gosta ainda do assunto. E o assunto ele é palpitante, porque tem muita coisa para falar. Bem, muito bem. Então, Paulo, muito obrigado aí pela sua participação. Suas considerações finais aí, por favor. Bom, primeiro, doutor Márcio, obrigado pelo convite. A gente, como você já citou no início, como participante da BINC, como diretor jurídico, é sempre um prazer a gente estar conversando, mas é a primeira vez que a gente faz esse tipo de atuação de podcast. Conversamos várias vezes, mas dessa vez eu acho que jogar isso para fora, que é uma forma de evangelizar o mercado, para o mercado enxergar o que nós estamos fazendo e o que significa IoT, inteligência artificial. Para mim foi uma honra e estou sempre à disposição para a gente bater mais esse papo toda vez que você precisar. Muito obrigado, um forte abraço para todos. Muito bom, Paulo. Sempre um prazer falar contigo. Obrigado a todos aqui que estão aqui nos assistindo, ouvindo, aqueles que acompanham no YouTube, mas preferem ouvir no Spotify.
Então, em algumas horas, estamos subindo lá na plataforma e a gente ainda vai falar muito sobre inteligência artificial e IoT. E os próximos episódios vão tratar de outras verticais e aplicabilidades aí de inteligência artificial. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Até mais.